Fala moçada, tudo bem com vocês? Então no nosso vídeo de hoje nós vamos discutir de como pedir alimentos provisórios em uma ação de alimentos. Então já sabe, busca um café, arrasta uma poltrona, segue nosso canal e vamos lá moçada. Moçada, quando nós discutimos alimentos, uma das ferramentas criadas pelo legislador na Lei 5478 de 68 foi a possibilidade de pedir os chamados alimentos provisórios. Primeiramente, nós temos que entender o que são os alimentos provisórios. Alimentos provisórios são aqueles concedidos assim que o juiz recebe a ação de alimentos, que perdurarão até a sentença do processo transitado em julgado. Alimentos provisórios ocorrem no curso do processo de alimentos, eles têm um caráter precário e não definitivo, como os alimentos sentenciados através do juiz. Joia? Então essa é a primeira questão. Agora, vamos a uma segunda observação. O Código de Processo Civil, no artigo 300 e seguintes, dispõe sobre as chamadas tutelas de urgência, tutelas de evidência. E aí muito se discute se alimentos provisórios se fundamenta com a fundamentação do artigo 300 e seguintes, que é a fundamentação da tutela de urgência. Moçada, vamos lá, olha só. A tutela de urgência, prevista no Código de Processo Civil, ela é uma tutela genérica. Genérica por quê? Porque ela é cabível preenchendo os dois requisitos que a lei traz. Enquanto os alimentos provisórios, eles só existem na ação de alimentos, lá no artigo 4º da Lei 5478 de 68. Aquela tutela, nós chamamos de uma forma carinhosa de uma tutela nominada. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma tutela com nome próprio, que não traz maiores requisitos para serem concedidos. Lá no artigo 4º, diz mais ou menos assim: o juiz, ao receber a inicial de alimentos, fixará desde logo os alimentos provisórios. Ponto. Ponto. Ele não traz uma série de requisitos a serem preenchidos. Abaixo vem dizendo que a parte pode dispensar, etc. Mas olha, para a concessão dos alimentos provisórios, não deve ter uma série de requisitos a ser seguidos. Não confundam aqueles requisitos da verba alimentar, o binômio, né? Ou como alguns autores já trazem, o trinômio alimentar. Olha só, lá sim, nós temos a necessidade e possibilidade, aqueles são verificados nos alimentos definitivos. Nos alimentos provisórios eu preciso basicamente de uma ação de alimentos. Então eu tendo uma ação de alimentos, eu consigo requerer alimentos provisórios. Primeiro ponto. Segundo, onde eu peço alimentos provisórios na minha petição? Moçada, quem vem acompanhando o canal, vem crescendo aí com essa atividade de peticionar, já pegou alguns macetes. Primeiro deles, a diferença entre preliminares e preliminarmente. Nós chamamos então que do preliminarmente são aquelas matérias que o juiz vai analisar assim que ele recebe a inicial. E não é matéria de mérito. Então, os alimentos provisórios, eles devem ser dispostos onde? Dentro do tópico do preliminarmente. Então vamos supor, estou entrando com uma ação de alimentos. Cheguei, endereçamento, qualificação do autor, qualificação do advogado, pré-fundamentação da peça, nome da ação, qualificação do réu. Fechei a primeira parte da peça. Segundo, dos fatos. Lembrando que o preliminarmente não pode vir antes dos fatos. Então eu não posso pedir justiça gratuita, não posso pedir tutela de urgência, assim como eu não posso pedir alimentos provisórios antes dos fatos. Por quê? Porque a peça é composta de 3 momentos específicos: fatos, fundamentos e pedidos. Se eu coloco a justiça gratuita, os alimentos provisórios ou a tutela de urgência antes dos fatos, eu estaria falando que a minha peça então é composta de fundamentos, fatos, fundamentos e pedidos. Olha como é que fica confuso. A peça é composta de fatos, fundamentos e pedidos. Então, na minha narrativa fática, eu já vou trazer toda a história que meu cliente me contou ou o caso simulado me reportou. Lembrando que, por muitas vezes, quem ingressa com a ação alimentar são menores, absolutamente ou relativamente incapazes. Muito embora estes sejam menores absolutamente ou relativamente capazes, eles são os autores da ação.
os pais ou o pai que está representando ele é representante do autor ou ainda assistente do autor no caso da incapacidade relativa. Esse é o primeiro ponto. Então, nos fatos eu trago toda a história, etc. Vou passar para um segundo momento da minha peça, que é a parte de fundamentação. Agora, olha, se eu coloco dois direitos, discuto os alimentos definitivos e depois discuto alimentos provisórios, por exemplo, não é interessante, uma vez que o juiz, ao receber a inicial de alimentos, fixará desde logo os alimentos provisórios. Então, justiça gratuita, alimentos provisórios, tutela de urgência, inversão do ônus da prova e outras matérias, elas são trazidas dentro do tópico preliminarmente, antes de discutir o direito da ação. Beleza? Então fui lá, coloquei meu tópico preliminarmente, eu não sei se você vai ou não vai pedir justiça gratuita. Temos um vídeo também sobre justiça gratuita, de como fazer, onde fica e etc. Não deixem de assistir. Passamos então ao nosso tópico dos alimentos provisórios. Gente, mais uma vez eu friso para os senhores, todo tópico de fundamentação tem 3 momentos bem delimitantes. Não 3 parágrafos, 3 momentos. Eu começo trazendo o que nós chamamos de mini-fatos. Os mini-fatos são aquela parte da história que me interessa neste tópico de fundamentação. Se eu estou discutindo um tópico de alimentos provisórios, eu tenho que dizer então qual é a situação financeira dessa pessoa que está pedindo alimentos, qual a condição financeira de quem vai pagar alimentos, quais são as outras condições aí que fogem do controle do autor. Exemplo, tem problema de saúde? Não tem? Tem outros gastos extraordinários? Tem ou não tem? Isso tudo é narrado na história, beleza? Fiz isso então, e aí nós passamos para o segundo momento no nosso tópico dos alimentos provisórios. O segundo tópico, o segundo momento e não tópico de discussão é a fundamentação. Gente, basicamente, a fundamentação dos alimentos provisórios estão expressos no artigo 4º da Lei de Alimentos. Não é raro, e não, eu posso dizer que não está tecnicamente correto, mas não está incorreto, fundamentar os alimentos provisórios no artigo 300. Só que lá nós temos um problema. Se o senhor estiver utilizando o artigo 300, deve demonstrar de forma clara o preenchimento dos requisitos. Então não basta eu fundamentar de forma genérica no artigo 300 e ao mesmo tempo eu não trazer o preenchimento dos requisitos do próprio artigo 300. Joia? Então esse é o primeiro detalhe. Posso me fundamentar apenas no artigo 4º? Moçada, eu vou falar com vocês. A fundamentação é um complexo de quase convencimento magistrado. Posso? Pode. Eu recomendo e oriento, além do artigo 4º da Lei de Alimentos, fundamentar também, se for no caso do menor no ECA, sobre a questão da necessidade aí, do princípio menor interesse do menor. Existem algumas fundamentações genéricas, aí mais genéricas, que nós podemos utilizar aqui. O que eu não recomendo é usar, por exemplo, o 226 ou 27 seguintes da Constituição Federal, usar o 1896, 1894 do Código Civil. Deixe essa matéria, esses artigos, para serem tratados dentro do tópico dos alimentos provisórios, dos alimentos definitivos. Então você vai acabar queimando um cartucho de fundamentação aqui, que é uma fundamentação mais simples. Lá sim eu vou discutir sobre o binômio, lá sim eu vou discutir sobre a obrigação alimentar. Aqui o que eu preciso é demonstrar que a demora do processo pode acarretar em prejuízos à própria sobrevivência do autor. Além disso, nesse local eu devo demonstrar a necessidade desse autor em receber alimentos. Joia? Então, o tópico de alimentos provisórios ele é mais simples de fazer que os alimentos definitivos, porém, deve ter algum carinho. Fundamento, então, no artigo 4º da Lei de Alimentos. Utiliza o ECA se for menor. Se for idoso, utiliza a lei do idoso. Além disso, eu posso e devo me pautar ainda com a jurisprudência. Demonstrar, então, como o Tribunal de Justiça do seu estado se comporta com esse tipo de ação. Observe o que eu disse, do seu estado. Vemos muito na prática advogados utilizando jurisprudência de vários estados. Desculpe o termo, mas uma encheção de linguiça, onde o juiz não vai nem olhar e falar Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça de São Paulo, pô, eu tô aqui em Minas, olha, eu tô em São Paulo. Então, olha só, quando eu vou utilizar a jurisprudência, gente, busque jurisprudência do STF, do STJ e do Tribunal do seu estado.
Beleza? Aí você fala, mas eu tenho uma decisão recentíssima do Rio Grande do Sul, deste ano, que dá uma visão diferente. Olha, pegue o posicionamento, a posição jurisprudencial do seu tribunal. Por mais que isso dê muito mais trabalho, é o correto. Porque o magistrado, ele deverá então, na sua fundamentação da decisão, dizer por que ele não está utilizando a jurisprudência do próprio estado dele. E aí nós aplicamos aquela ideia da teoria geral dos precedentes, do cumprimento dos precedentes de cortes superiores, etc., que é muito mais fácil de discutir, até mesmo no eventual agravo de instrumento, caso, por exemplo, ele indefira esse pedido de alimentos provisórios. Então, eu me pautando na jurisprudência do meu estado e ainda das cortes superiores, seja STJ ou STF, é muito mais fácil o deferimento do que eu estou buscando. Esta é a principal dica. E não sendo só isso, a doutrina é sempre um ótimo caminho. Caminho por quê? Por exemplo, quando a gente discute alimentos provisórios, nós estamos discutindo direito de família. E aí nós sabemos que nós temos excelentes nomes quando nós falamos em direito de família. Temos a Maria Berenice, temos a Maria Helena Diniz, entre outros nomes que discutem de forma ampla direito de família. Qualquer livro deles de direito de família vai ter lá alimentos, a necessidade da verba alimentar, o objetivo dos alimentos. Isso tudo traz para o magistrado uma segurança maior na hora de analisar e deferir o seu direito. Então nós temos num primeiro parágrafo, ou mais de um parágrafo, se o caso for muito longo, a história for muito complexa, mini fato. Num segundo momento, nós temos a fundamentação. E no próximo e último momento, nós temos então o nosso pré-pedido ou conclusão. Quando eu falo em pré-pedido e conclusão em alimentos provisórios, este, inclusive, é um dos pedidos mais complexos, porque ele é maior que nós temos quando a gente discute matérias requeridas em sede de preliminarmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, eu posso até passar para os senhores assim, um pedido meio padrão, mas ele funciona mais ou menos assim. Eu vou concluir tudo o que eu disse, mini fato, fundamento, e agora eu vou para o pré-pedido ou conclusão. Joia? Vou lá. Assim, diante do exposto, requer o deferimento dos alimentos provisórios, não esquece disso, no valor de. Vamos lá. Não há como pedir alimentos provisórios sem pedir um valor fixo. Professor, mas o juiz não pode analisar e fixar um valor diferente? Sim, mas eu tenho que pedir um valor. Até porque se ele entender por um valor menor do que eu pedi, cabe inclusive agravo de instrumento, não é isso? Então eu posso atacar essa decisão interlocutória através de agravo, uma vez que o valor pedido é ínfimo. Então eu trago um valor. Vou dar um exemplo. Vamos supor então que eu vou pedir um salário mínimo, uma vez que o réu da minha ação possui uma capacidade financeira interessante. Então eu vou colocar assim, diante do exposto, requer o deferimento dos alimentos provisórios no valor de, e aí eu trago em numeral, R$ 1.045, coloco por extenso, correspondente a um salário mínimo em vigência. Vamos parar aqui rapidinho. Por que nós colocamos a equivalência em salário mínimo? Olha, a Constituição Federal proíbe até o salário mínimo ser utilizado como parâmetro de índice de alguma coisa, né? Está lá na Constituição. Porém, o que acontecia antigamente? Acontecia que as partes ingressavam com ação de alimentos, o juiz então, por exemplo, julgava procedente uma ação de alimentos no valor de um salário mínimo. E em um salário na época, tipo R$1.000. O tempo ia passando e não atualizava esse valor. Então o que os juízes fazem? Eles colocam o valor em dinheiro e uma equivalência em salário mínimo. Exemplo, 30%, 40%, 50%, um salário e assim por diante. Por quê? Uma vez que o salário mínimo for sendo reajustado, automaticamente o salário mínimo, os alimentos devem ser reajustados. Essa é uma dica. Joia? Então eu coloquei lá a R$ 1.045, correspondentes a um salário mínimo em vigência, e aí eu tenho que trazer a forma de pagamento a serem depositados todo dia. Geralmente a gente coloca o dia 10, tá? Todo dia 10 de cada mês na conta de titularidade, exemplo, do autor ou da genitora do autor ou do genitor, e aí eu forneço qual é a conta. Então, moçada, esse pedido é um pedido que tem que ser completo. A gente fala de valor e forma. Valor porque eu tenho que trazer qual é o valor que eu estou requerendo e ainda a forma de pagamento, se vai ser pago em mãos, se vai ser pago através de depósito bancário, transferência, mas eu tenho que trazer essa informação. Joia, moçada?
Eu não vou me alongar muito para não ficar um vídeo gigante. Deixo aqui meu abraço para os senhores. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, compartilhar nossos vídeos, comente, curtem. Isso dá uma força para nós, então, continuar produzindo material para os senhores. Joia, moçada? Deixo aqui meu abraço para vocês e até mais.